Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Clamemos agora pelo Espírito Santo de Deus. Vinde ao Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divina. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz, iluminai nosso entender. Em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso 29º dia com Maria, nosso 29º dia de estudo e formação. Hoje falaremos sobre o combate da oração. Essas lutas que sempre travamos a cada dia. Então, vamos lá, vamos começar aqui. A oração é um dom da graça, uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. A oração é um combate contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. O combate espiritual é inseparável do combate da oração. Eu li aqui trechos retirados aqui do livro do Catecismo e agora eu vou passar um pouco de uma reflexão para vocês. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Um dom da graça que recebemos para falar com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima e com os santos e santas. Como nos foi dado o livre arbítrio, nós precisamos escolher, decidir pela oração, para não deixar nosso coração esquecer do amor de Deus por nós. A oração também é um combate contra tudo e qualquer coisa que possa nos desviar do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nós mesmos, que somos seres falhos, e as mentiras do tentador. A oração nos fortalece contra tudo isso. O combate espiritual é inseparável do combate da oração, pois também a vida do cristão é uma verdadeira batalha, não física, mas sim espiritual. Quando aqui se fala, rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Mais embaixo tem, se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, nem ao menos poderemos rezar habitualmente em seu nome. É como se eu não sigo o caminho que Jesus indica, se eu não sigo os mandamentos de Jesus, como é que eu vou conseguir rezar em seu nome? Como vou conseguir rezar em nome de Jesus se eu não sigo os seus ensinamentos? Por isso fica essa frase marcante: rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Exatamente. A oração não se torna sincera se a gente vive fora dos ensinamentos de Jesus e quer rezar em nome dele. Primeiro tem que haver também uma conversão. Dentro do combate da oração, existem 5 pontos que explicam melhor esse combate. O primeiro são as objeções à oração. Depois tem a humilde vigilância do coração, a confiança filial, o perseverar no amor e a oração da hora de Jesus.
Vamos falar um por um, com calma, com tranquilidade, para que a gente possa compreender melhor. Começando nas objeções à oração. No combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e em nosso entorno algumas concepções errôneas sobre a oração. Alguns veem nela uma simples operação psicológica, outros um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer. Eles não têm tempo. Os que procuram Deus pela oração desanimam depressa quando ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. A oração aqui se exprime quando fala aqui, que muitos ignoram muitos desanimam quando ignoram que a oração também procede do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que apenas o falar, jogar as palavras para fora já exprime a oração, mas a oração não é só nossa, não são só as minhas palavras, é o Espírito Santo se conduzindo através de nós. São as nossas palavras, mas o Espírito Santo está nos guiando para orar, para falar com Jesus, para clamar em nome de Jesus diante de Deus. É o Espírito Santo muitas vezes falando por nós também, através de nós. Devemos também enfrentar algumas mentalidades deste mundo, as quais, se não formos vigilantes, nos contaminam. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Rezar é um mistério que ultrapassa a nossa consciência e o nosso inconsciente. Olha só isso aqui. Rezar é um mistério que ultrapassa a nossa consciência e o nosso inconsciente. Tudo isso vai além do físico. A oração é mais do que tudo sobrenatural. A nossa consciência deve estar sempre ligada a Jesus. O nosso inconsciente, lá no fundo, Jesus espera que nós o despertemos, porque lá no fundo do nosso inconsciente, Jesus está lá esperando que nós cheguemos até Ele. E a oração transcende tudo isso, não é só palavras que se ouvem, mas é a meditação a qual nós chegamos até Jesus. Nós concentramos nosso pensamento, a nossa consciência para chegar até Jesus Cristo. E isso é o que transcende o nosso consciente, o nosso inconsciente, porque é algo muito além do natural, é sobrenatural. Os valores de produção e rendimento, a oração sendo improdutiva, é inútil, o sensualismo e o bem-estar material considerados como critérios de beleza. A oração, porém, amor da beleza, filocalia, vou explicar isso depois, é enamorada da glória do Deus vivo e verdadeiro. Vou ler aqui novamente. Os valores de produção e rendimento, que fala que a oração, sendo improdutiva, é inútil. O sensualismo e o bem-estar material são coisas mundanas, que são considerados como critério da verdade, do bem e da beleza. Aqui eles já apelam para algo mais material, mais físico. Porém, a oração, amor da beleza, é enamorada da glória do Deus vivo e verdadeiro. A oração é um amor da beleza. Essa palavra que está aqui focada, filocalia, Filocalia foi um livro que foi publicado há muito tempo atrás por um grego, que, se não me engano, da Igreja Católica Ortodoxa. Foi publicado há muito tempo, e essa palavra filocalia significa justamente amor da beleza. Porque agora, gente, esse amor da beleza não é essa beleza física, esses modelos de passarela, de capa de revista, não é esse tipo de beleza. A beleza que se fala aqui é a beleza do bem, a beleza do que é bom,
a beleza das coisas boas que acontecem no mundo. Sim, porque mediante de um mundo que acontece tanta coisa ruim, tantas desgraças, existe ainda coisas boas. E a oração também reflete o amor da beleza. A oração também é amor a essas coisas boas. Justamente, já se encaixa no que foi falado em outro vídeo, né? Que existe a expressão contemplativa da oração. E quando fala aqui que a oração é o amor à beleza, se encaixa nessa expressão, na expressão contemplativa da oração. E aqui ainda tem um último trecho aqui que fala que, em reação contra o ativismo, a oração é apresentada como fuga do mundo. A oração é apresentada como fuga do mundo. A oração cristã, no entanto, não é um sair da história, nem está divorciada da vida. Como assim um fugir do mundo? Mas, ao mesmo tempo, a oração cristã não está saindo da história nem divorciada da vida, porque essa fuga do mundo é um isolar das coisas que está acontecendo ao redor para se concentrar e tentar chegar até Jesus diante da oração. Às vezes tem tanta coisa nos perturbando ao nosso redor que a gente sai daquilo ali, foge daquelas situações por algum momento e busca na oração um meio de tentar se sair daquelas situações. Como muitas outras pessoas por aí utilizam das artes para se isolar um pouco e se distrair, desopilar, como muitas pessoas falam, a oração é um outro meio de se fugir temporariamente do mundo. Por isso disse que não sai da história, nem está divorciada da vida, porque é um meio, uma forma de aliviar as aflições, de aliviar a tensão daquilo que está acontecendo. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração: desânimo, tristeza, decepção, insulto ao nosso orgulho, alegria à gratuidade da oração, etc. Para que rezar? A humilde confiança, a perseverança. Como foi dito anteriormente, tem um outro trecho ali que fala que muitos desanimam, né, quando ignoram que a oração também procede do Espírito Santo. O desânimo também bate muitas vezes quando a gente se decepciona com alguma coisa, quando a gente acha que não se entregou tanto assim ao nosso Senhor, ou de uma certa forma despreza o precisar da oração, ou fica questionando por que oram tanto. E tem gente que até questiona o porquê rezar. Rezar é tão importante, é tão bom, é tão necessário à nossa vida. Com isso, vou adiantar para o próximo trecho, já explica um pouco melhor essa parte, porque vamos falar aqui um pouco mais sobre esse desânimo, essa decepção e esses questionamentos que muitas pessoas têm em relação à oração. Vamos agora entrar no assunto da humilde vigilância do coração diante das dificuldades da oração. A dificuldade comum de nossa oração é a distração. Esta pode se referir às palavras e ao seu sentido na oração vocal. Pode, porém, se referir mais profundamente àquele a quem oramos. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. Essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele. Aí se situa o combate, a escolha do Senhor a quem servir.
Gente, isso aqui é importantíssimo. As distrações sempre nos ocorrem, é inegável. E como fala ali, que pode ser tanto nas palavras pronunciadas como na hora da meditação. Porque na hora da meditação a gente tá tentando se concentrar e chegar ao nosso Senhor Jesus. Mas de repente vem algum pensamento lá de fora que não tem nada a ver, e às vezes a gente não consegue se concentrar e chegar ao nosso Senhor Jesus, porque na nossa mente acaba vindo pensamentos aleatórios, que vem lá do mundo, que de repente está chegando alguma sensualidade na mente, ou o cara vai lá e pensa, lembra do barzinho, da dose que tomou ontem e tal, e isso acaba prejudicando. Acontece na meditação, tanto em palavras que às vezes a gente se perde, trava ali. Na meditação também acontece de vir essas distrações, e quando a gente está tentando pensar, focar Jesus, mas se a gente não for forte o suficiente, vai vir essa distração, aí vai vir uma lembrança, vai vir um pensamento aleatório para nos tirar daquele momento. E aqui fala, aí se situa o combate e a escolha do Senhor a quem servir. Muitas vezes a gente medita em casa, no nosso dia a dia, a gente sem perceber está meditando coisas do mundo, está se concentrando no que é pecaminoso. A gente acaba sendo influenciado por tudo o que a mídia nos mostra hoje, e essa influência acaba nos levando ao Senhor errado, porque o Senhor certo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas se a gente se deixar influenciar por tudo que o mundo nos oferece, não vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo que iremos servir. A gente pensa profundamente em tudo que está ao nosso redor. A gente às vezes até medita. As pessoas podem não saber, mas isso é uma meditação. A meditação é esse aprofundamento do pensamento interno, em silêncio, consigo mesmo. Então a gente deve ter muito cuidado, porque a gente pode estar servindo a outro Senhor que não nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em pensamentos, não precisa ser palavras ou atitudes, pensamentos também. Pensamentos podem nos levar à ruína. Seguindo, positivamente, o combate contra eu, possessivo e dominador, é a vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, ela está sempre relacionada com Ele, com sua vinda, com o último dia e com cada dia, o hoje. É isso. Jesus insiste na vigilância. Ela está sempre relacionada com Ele, a sua vinda, cada dia. Jesus já veio, já nos salvou, se sacrificou por nós, e todos nós sabemos que um dia Ele retornará. O último dia. Imagino que tenha sido o dia do sacrifício de nosso Senhor. Mas também está aqui, a cada dia, o hoje. Esse a cada dia são todos os dias. Todos os dias Jesus está conosco. É o hoje. Assim como ontem foi hoje, hoje é hoje e amanhã será hoje. Isso pode ser um pouco confuso, né? Mas, enfim, o importante é sempre o hoje, o agora. E Jesus estará sempre conosco. E Ele fez essa promessa. Estarei com vocês por todos os dias de suas vidas.
Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. O coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se mantém fielmente com Jesus na agonia e no túmulo. Aqui fala mais uma vez sobre a aridez, que é o desânimo, o coração entristecido. Quantas vezes a gente não tenta orar, mesmo em nossa casa ou em qualquer lugar, ou pensa em rezar, pegar um texto, mas a gente está desanimado, a gente está com uma certa tristeza dentro do nosso coração. A gente fica pensando nas coisas que deram errado, no que aconteceu de ruim, uma briga aqui, outra briga acolá, uma discussão ou um desentendimento, e vai entristecendo aos poucos. E essa tristeza acaba impedindo você de rezar, de fazer sua oração. Num desses momentos estamos perdendo o combate. Não é porque estamos deixando de orar. E o combate da oração vai por aí. Essa luta diária que todos nós temos, que devemos enfrentar sempre. Precisamos orar. Combata. O combate da oração é isso. É você lutar por Jesus. É lutar todo dia por Ele. Jesus está todo dia com cada um de nós. Mas aqui à frente temos diante das tentações na oração. A tentação mais comum, mais oculta é nossa falta de fé, que se exprime não tanto pela incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. De novo, é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Por vezes, nos voltamos para o Senhor como último recurso, mas de fato acreditamos nisso? Às vezes, tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Aqui está outro obstáculo que aparece mediante a nossa oração, que é a falta da fé. A nossa fé sempre acaba falhando. Muitas vezes acontece sim. E aqui fala novamente de que é o momento da verdade do coração, de escolher o seu amor preferencial. Esse amor preferencial deve ser Jesus, sempre Jesus. Por vezes voltamos ao Senhor como último recurso, mas de fato não acreditamos nisso. É quando alguém já passou por tanto perrengue, já passou por tanta dificuldade, mas nunca clamou pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí de última instância, como último recurso, chama a Jesus. Chama a Jesus, clama por Ele, que é para ver se as coisas melhoram. Mas como diz aqui, mesmo tomando Jesus como aliado, o coração ainda está na presunção. Ou seja, ainda está faltando humildade para reconhecer a sua pequenez e a grandeza de nosso Senhor Jesus. Porque a presunção é o contrário da humildade. O coração ainda não está pronto para se render ao nosso Senhor. Quando diz que o coração está na presunção, oramos o nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa oração não está sendo sincera. Essa oração, ela não está sendo verdadeira com o Espírito Santo. E Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. O que seríamos de nós se não fosse Jesus Cristo? Se não fosse o seu amor por nós, o seu sacrifício por nós? Sozinhos não somos nada, precisamos sim, e muito, da presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
seguindo nosso estudo, que fala: outra tentação, cuja porta é aberta pela presunção, é a assídia, chamada preguiça. A preguiça é outra distração enorme, e eu acho que essa é a distração mais frequente que acontece. Essa velha preguiça. Entendemos esta palavra como uma forma de depressão devido ao relaxamento da excesso, a diminuição da vigilância. Olha só, a diminuição da vigilância. Então, temos sempre que estar vigilantes e atentos, hein, gente? Quanto mais alto se sobe, tanto maior a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança, a perseverar na constância. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. São pessoas que sabem, quem tem essa humildade, sabe que o que está acontecendo de ruim logo vai passar, porque tem confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não é humilde e não reconhece que aquilo ali vai passar, que aquele momento ruim vai passar, explode, chuta o balde, quebra o pau da barraca e não está nem aí. Quer logo, o que quer é que tudo já melhore logo, que aconteça, que os seus benefícios aconteçam de imediato, mas não é assim. Como fala aqui, a confiança, o perseverar na constância. Tem que perseverar, tem que esperar, o aguardar, e tem que ser constante. Não é insistir, fiz uma vez aquilo e rezei o Nosso Senhor pedindo algo. Pronto, rezei e vou esperar ser atendido. Não. Tem que ser constante. O perseverar na constância. Tem que ser diária, tem que ser todo dia. E mesmo quando você alcançar, você deve e pode continuar. Porque Jesus sempre está à espera de nós. Vamos então à terceira parte, que é a confiança filial. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si ou pelos outros na intercessão. Aqui, muitas vezes, como eu falei agorinha mesmo, acaba surgindo duas perguntas que aqui na confiança filial se perguntam: por que nos lamentar por não sermos atendidos? Essa é a primeira pergunta. E aqui, um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva à oração? Um meio do qual nos servimos ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Muita gente só procura a Deus para obter uma bênção ou alguma coisa, seja um carro, uma moto, ou dependendo uma casa, ou enfim, mas um emprego ou coisa e tal. Muitas pessoas só procuram a Deus como um meio de favorecimento, achando que a minha vida está ruim, eu vou começar a servir na igreja para começar a melhorar. Não é bem assim. E uma vez eu até presenciei um homem que estava precisando de emprego, dizendo: poxa, entrei na igreja, disseram que se eu entrasse na igreja, começasse a servir a Deus, eu ia conseguir logo um emprego, coisa e tal.
já estou servindo a igreja já há não sei quantos meses e não consegui esse emprego ainda. Peraí, como assim? Isso está completamente errado. Essa não é o fundamento de quem vai entrar, começar a servir a Deus. Essa pessoa simplesmente não estava nem um pouco convertida. Sei lá, é como um equívoco enorme, porque essa pessoa estava simplesmente achando que servindo a Deus ia conseguir aquilo ali que ele estava pedindo, de tal maneira assim, como se fosse algo mágico, um estalar de dedos. Deus, estou contigo, agora cadê o que eu quero? Não é assim. E até porque quando a gente busca a Deus, não é para conquistar algo. Pode ser que a gente possa pedir para conquistar algo que a gente precisa, né? Mas o objetivo principal, porque servimos a Deus, era para buscar a nossa salvação. A nossa salvação que é necessária. Justamente, como está escrito aqui, que pergunta, né? Buscamos a Deus como um meio do qual nos servimos, ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos sempre buscar a Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus nos amou tanto que nos enviou Jesus Cristo para que Ele se entregasse por nossos pecados e nos salvasse do pecado. Estamos convencidos de que não sabemos o que pedir nem como pedir. Pedimos a Deus os bens convenientes? Nosso Pai sabe do que precisamos antes de o pedirmos, mas espera nosso pedido, porque a dignidade de seus filhos está precisamente em sua liberdade. Por isso é preciso rezar com seu espírito de liberdade para poder verdadeiramente conhecer seu desejo. É isso, gente. Quando você pede algo de que você não está precisando tanto, esse pedido não será atendido. Mas como esse exemplo aqui que eu citei, o cara estava tentando um emprego, e quem é que não precisa de emprego? Todo mundo precisa de emprego. Só que aqui diz, Deus já sabe do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir o nosso pedido para conhecer o nosso desejo verdadeiramente. O nosso pedido tem que ser sincero demais, puro demais, e a gente precisa sim pedir a Deus, porque Ele quer ouvir isso de nós. Nós, como eu já falei lá no comecinho, nos foi dado o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos deu a oportunidade de pedir a Ele ou não. Às vezes a gente questiona se Deus não está nos abençoando com algo, mas você está pedindo a Ele, está pedindo de coração, está pedindo da maneira certa? Deus quer ouvir o seu pedido. Você tem um pedido a fazer a Deus agora? Faça esse pedido a Deus do fundo do coração. Clame pelo Espírito, clame a presença do Espírito Santo. Faça a sua oração, faça o seu pedido com verdade no coração, e tenha certeza, mais cedo ou mais tarde, Deus vai lhe conceder essa bênção. A razão por que não possuís está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres. Se pedimos com um coração dividido, adúltero, Deus não nos pode ouvir, porque deseja nosso bem, nossa vida. Essa é a explicação mais óbvia e correta para o que eu acabei de falar. Se a gente não tem um pedido atendido, é porque a gente não pediu ou pediu mal. E se pedimos com um coração dividido, adúltero, Deus não nos pode ouvir, porque deseja nosso bem, nossa vida. E pode ter certeza que se seu pedido não foi atendido, é porque Deus
tem um plano melhor para você, para a sua vida. É por isso que diz aqui que Ele quer sempre o nosso bem, Ele deseja o nosso bem. Isso, Japa. E muitas vezes esse pedido mal é até pedidos que é contra a vontade de Deus em nossa vida. Por exemplo, claro que isso aqui eu nunca presenciei uma pessoa pedir uma coisa dessa que eu tô pensando aqui. Pediam a morte de uma pessoa. Claro que Deus não vai fazer um negócio desse. Não, jamais. Isso é um exemplo de um pedido mal, um exemplo extremo, né? Mas pode ver vários pedidos desse tipo, várias pessoas, pronto. Tem gente que pede ser rico, pede a Deus para ser rico. Será que essa é a vontade de Deus para a vida dessa pessoa? Exatamente. E aquela coisa de vou pedir a Deus um carro, vou pedir a Deus uma moto. Peça a Deus a saúde para trabalhar, para futuramente conquistar aquele bem. Não é pedir o bem material em si, mas eu acredito que se você tem o desejo de um dia ter uma moto, por exemplo, que tem gente que pede a Deus uma moto, coisa e tal. Vamos falar o bem material, seja ele qual for. Se você quer um bem material em sua vida, não peça a Deus que Deus lhe conceda, lhe dê esse bem material. Peça a Deus saúde e força para trabalhar e através do seu trabalho você conquistar aquele seu bem. Isso é mais dignificante, eu diria assim. Porque Deus, Ele quer sempre o bem em nossa vida. E não adianta a gente ter tantos planos. É sempre bom, claro, planejar algo que vamos fazer na nossa vida. Mas pode ter certeza, Deus tem um plano melhor para nós do que nós mesmos. E falando sobre a oração, aqui até fala que nosso Deus é ciumento de nós e este é o sinal da verdade de seu amor. Entremos no desejo de seu Espírito e seremos ouvidos. Olha só, entremos no desejo de seu Espírito e seremos ouvidos. Agora eu vou ler aqui trecho, uma oração que tem aqui, que fala o seguinte, para quem tem dúvidas sobre orar ou por que rezar. Aqui diz o seguinte: não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está pronto para nos dar. Foi o que eu e Giovanni mencionamos aqui. Deus quer sempre algo melhor para a gente e Ele deseja que nós permanecemos em oração com Ele, vigilante, constante, sempre, sem parar. A outra pergunta que tem aqui dentro é: de que maneira é eficaz nossa oração? A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada por sua ação por excelência, a paixão e a ressurreição de seu Filho. A oração cristã é a cooperação com providência com seu plano de amor para os homens. A confiança filial é suscitada por excelência na paixão e ressurreição de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. E mediante na cruz, em seu momento último, Jesus reza e ora por todos. Em São Paulo, esta confiança é audaciosa, fundada na oração do Espírito em nós e no amor filial do Pai. Um trecho que eu marquei aqui: a transformação do coração que reza é a primeira resposta a nosso pedido.
Eu acho que aqui já vem um tanto sobre conversão, não é? Acho que sim, não é, Giovanni? Acho que significa que a conversão, o voltar-se definitivamente para Jesus, para as coisas do Pai. A oração de Jesus faz da oração cristã uma súplica eficaz. É Ele seu modelo. Jesus reza em nós e conosco. Se nossa oração está resolutamente unida à de Jesus na confiança e na audácia filial, obteremos tudo o que pedimos em seu nome. Jesus até mesmo fala que o que pedirmos ao Pai, se pedirmos em seu nome, seremos atendidos. E Jesus, como foi dito aqui, ele reza em nós e conosco. Jesus não reza só por ele, não rezou só por ele, ele rezou por todos nós. É isso que exprime também essa confiança filial, que é não rezar só por si, mas pelos outros também. Pedir por mim, pedir pelos familiares, pelos amigos. É o pedir por todos mesmo, é o orar e colocar todos em oração. Não só uma única pessoa, mas todo um grupo de pessoas. Quarta parte, o perseverar no amor. Essa parte aqui ela já vai explicar melhor outras aqui que foi falado anteriormente. Orai continuamente, sempre e por todas as coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rendei graças ao Deus que é Pai, com toda sorte de preces e súplicas. Prestai vigilante atenção. É o que se requer sempre, vigilante atenção sobre tudo o que acontece, para que a oração possa ser mais firme ainda. O combate da oração é o do amor humilde, confiante e perseverante. Esse amor abre nossos corações para 3 evidências de fé luminosas e vivificantes. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Orar é uma necessidade vital. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Olha só que importante isso aqui. A oração é vital. Quando a gente fala a palavra vital, está se referindo à vida, ao viver, fundamental. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. A presença do Espírito Santo deve ser sempre clamada, pois é o Espírito Santo que desperta dentro de nós a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida com Cristo. Por isso precisamos orar a cada dia, todo dia, insistir, persistir, perseverar, consistir no amor. Devemos ter essa constância diária, porque esse tema que a gente está falando é o combate da oração. A luta é diária, é todo dia. É uma batalha espiritual, não uma batalha física. A gente está sempre lutando contra as tentações do inimigo e contra nós mesmos em nossas distrações. Então, devemos sim clamar sempre pelo Espírito Santo de Deus em nossas orações, para que a gente não volte a cair na escravidão do pecado, porque a escravidão do pecado é a pior das escravidões. A gente fica vendido, cego às coisas ruins que nos dão prazer, mas ao mesmo tempo está sugando a nossa vida, eliminando a nossa alma e aos poucos nos condenando. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Olhe só isso. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele?
a nossa oração deve, como eu já falei no começo, deve sempre nos lembrar do amor de Deus por nós. É o Espírito Santo que nos move a orar, a clamar por Jesus, para que possamos chegar a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui tem uma outra parte que fala: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado um homem que reza. Quem reza se salva certamente, quem não reza certamente se condena. Isso para confirmar o que eu havia refletido sobre isso que fala do Espírito Santo, de nos deixarmos levar pelo Espírito Santo para não cairmos na escravidão do pecado. Quem reza se salva certamente, quem não reza certamente se condena. Oração e vida cristãs são inseparáveis. Oração e vida cristãs são inseparáveis. Aquele amor com que Jesus nos amou, isso é a oração. É o amor, a oração é o amor de Jesus por nós. A oração é a beleza do que é bom. E Jesus é bom. É a beleza das coisas boas que nos acontecem. Para finalizar essa quarta parte que fala de perseverar no amor, temos aqui que foi um pedido de Nosso Senhor que nós orássemos sempre. Então aqui diz o seguinte: ora sem cessar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Jesus nos pediu que orássemos e ficássemos vigilantes. Ele pediu isso aos seus discípulos em um de seus momentos. E a oração, ela não pode cessar jamais. Aqui diz: ore sem cessar ora sem cessar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Porque aqui fala não só de nossas palavras, de nossa meditação ou contemplação, mas de nossas ações também, as nossas boas ações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar este tema do combate e da oração, eu vou apenas ler o último trecho aqui deste livro para vocês que estão em casa nos assistindo. Ok? Que é a oração da hora de Jesus. Quando chega sua hora, Jesus ora ao Pai. Sua oração, a mais longa transmitida pelo Evangelho, abarca toda a economia da criação e da salvação, como sua morte e ressurreição. A oração da hora de Jesus é sempre a sua, assim como sua Páscoa, acontecida uma vez por todas, estará sempre presente na liturgia de sua igreja. A tradição cristã a chama com toda a propriedade de oração sacerdotal de Jesus. É a oração de nosso sumo sacerdote, inseparável de seu sacrifício, de sua passagem, a Páscoa, para o Pai, em que ele é consagrado inteiramente ao Pai. Nessa oração pascal, sacrificial, tudo é recapitulado nele. Deus e o mundo, o Verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor que se entrega e o pecado que o trai. Os discípulos presentes e aqueles que creram nele por meio da palavra deles. A humilhação e a glória é a oração da unidade. É a oração da unidade.
Jesus realizou toda a obra do Pai. Sua oração, como seu sacrifício, se estende até a consumação dos tempos. A oração da hora enche os últimos tempos e os leva até sua consumação. Jesus, o Filho a quem o Pai deu tudo, está todo entregue ao Pai e ao mesmo tempo se exprime com liberdade soberana, em virtude do poder que o Pai lhe deu sobre toda a carne. O Filho que se tornou servo é o Senhor, o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Nosso sumo sacerdote que por nós reza é também aquele que ora em nós e o Deus que nos ouve. Entrando no santo nome do Senhor Jesus, podemos acolher interiormente a oração que ele nos ensina. Pai Nosso. Sua oração sacerdotal inspira os grandes pedidos do Pai Nosso, a solicitude pelo nome do Pai, a paixão por seu reino, a glória, o cumprimento da vontade do Pai, de seu plano de salvação, a libertação do mal. Por fim, é nesta oração que Jesus nos revela e nos dá o conhecimento indissociável do Pai e do Filho, que é o próprio mistério da vida de oração. Resumindo, a oração supõe esforço e luta contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador. O combate da oração é inseparável do combate espiritual, necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo. Rezamos como se vivemos, porque vivemos como rezamos. No combate da oração, devemos enfrentar concepções errôneas, diferentes mentalidades, a experiência de nossos fracassos, a essas tentações que lançam dúvidas sobre a utilidade ou a própria possibilidade da oração. Convém responder através da humildade, da confiança e da perseverança. As dificuldades principais no exercício da oração são a distração e a aridez. O remédio está na fé, na conversão e na vigilância do coração. Duas tentações frequentes ameaçam a oração: a falta de fé e a assídia, que eu falei, é a preguiça, que é uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese que leva ao desânimo. A confiança filial é posta à prova quando temos o sentimento de não sermos sempre ouvidos. O Evangelho nos convida a nos interrogar sobre a conformidade de nossa oração ao desejo do Espírito. Orai continuamente. Rezar sempre é possível, é mesmo uma necessidade vital. Oração e vida cristã são inseparáveis. A oração da hora de Jesus, chamada com propriedade de oração sacerdotal. Enfim, finalizamos aqui com a graça de Deus este tema que foi o combate da oração. E para deixar uma reflexão final, vamos sempre sim acreditar na oração, acreditar no poder da oração. Não podemos deixar de rezar jamais, nem que seja aquele agradecimento, mas vamos orar incessantemente. E das pessoas que ainda duvidam do poder da oração, não deixem de acreditar em Deus, não deixem de acreditar na oração. Se acham que os que pedem que comprovem através de ciências, de matéria, Deus é imaterial, Deus é sobrenatural. A nossa oração vai além de tudo isso. Pode ter certeza que a nossa oração chega a Deus e um dia Deus nos concede a bênção pela oração. Pedimos sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa nos ouvir com sinceridade e pureza no coração e clamando sempre, incessantemente, pedindo a Deus em
Então, fica aqui esse recado. O combate da oração é uma luta diária de insistência no amor, nesse amor que Deus tem por nós e que nós devemos a Ele. E agora finalizo este momento agradecendo a todos vocês que estiveram aí nos assistindo de casa. E obrigado por nos acompanhar, obrigado pela paciência de esperar por este momento até o final. E para deixar algum recado, seria de que quem não assistiu a todos os vídeos, tem uma playlist, não é isso, Giovanni? Estamos realizando 31 dias com Maria. Este foi o 29º. E desde o comecinho do mês tem vários outros vídeos. Então quem chegou agora, vai lá na playlist do canal Família Juf Oficial. Tem lá a playlist 31 dias com Maria e tá lá todos os vídeos, todas as lives que ocorreram até hoje. Ok? Agradeço a todos mais uma vez a presença aqui de Alessandro nos acompanhando com o fundo musical, colaboração aqui de Giovanni, obrigado pelo convite também. E é isso, pessoal, fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que Nossa Senhora esteja no lar de cada um de vocês, de suas famílias, e que a bênção se estendam a todas as famílias de nossa comunidade. Estaremos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Se em teus olhos eu não olhar, se minha boca
preceito